história com arte, na verdade, começou desde sempre. Eu tenho isso muito intrínseco à minha pessoa. Eu até falo de uma história que minha mãe gosta de contar, é uma história muito famosa na família, de quando eu era criança, né? Meus avós tinham um sítio em Minas e não tinha energia elétrica naquela época. Toda a iluminação era feita por velas ou por lampião. E então a gente tinha o hábito de se reunir na cozinha para tomar um café da tarde, alguma coisa assim, antes de dormir. Teve um dia que minha mãe reparou que eu estava, né, em cima da mesa e fui observar uma vela em cima da mesa, peguei o papel de pão, que era um papel aberto na época, diferente de hoje, uma caneta e comecei a desenhar olhando para a vela. Eu tinha 1 ano de idade. Então assim, eu cresci com arte sendo a minha brincadeira. Caderno de caligrafia eu nem precisava, mas eu gostava de desenhar as letras. Se deixasse eu fazia até dos meus irmãos, que eram os que precisavam mesmo do caderno. Na época da escola, do colégio, eu encontrei com umas meninas, um dia a gente resolveu fazer um trabalho juntas e elas pediram para eu fazer uma tatu, souberam que eu desenhava, desenha aqui meu braço. Não, e isso não era uma coisa tão comum, não foi uma coisa que eu pensei, vou ser tatuadora nessa época, porque foi na década de 90 e não tinha muitas tatuadoras mulheres nessa época, na verdade assim eu nem conheço, não sei dizer se tinha ou não. E então passou. Nisso eu fui fazer faculdade de arte, educação artística, mas eu não me identifiquei com a profissão. Então, eu segui como artista independente. Trabalhava em trabalho comum, né, normal, e, por outro lado, eu também produzia. Então, assim, eu pintava de tudo. Tela, parede, madeira, mesa, vaso, enfim. Né, eu fiz algumas exposições, eu fazia muitas apresentações de pintura ao vivo em vários eventos, e assim eu fui levando. Nessa história toda, eu quis fazer, né, novas tatus, até que um dia uns amigos me indicaram o trabalho do Fernando. Eu conheci ele, curti muito o trabalho dele e a partir daí eu nunca mais fui buscar outros tatuadores, né? Eu sempre tatuava com ele. Nessa convivência ele ficou sabendo da minha história, né? Ele já sabia de toda essa minha bagagem como artista plástica. Até que eu comecei a trazer amigos meus para tatuarem desenhos que eu fazia com ele. E aí ele falou, poxa, você desenha, você tem essa pegada, você não quer trabalhar como tatuadora? Cola aí que eu te ensino. Na hora eu fiquei em choque, né? Eu falei, gente, como assim? Eu vou tatuar? Rolou toda aquela insegurança de capacidade, enfim, de uma série de coisas. Depois de muito tempo dele insistindo, um dia eu resolvi falar, ok, vou me jogar, vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Isso foi em 2013. Aí eu comecei a treinar até o dia que eu realmente peguei a maquininha e fiz a minha primeira tatu. Foi amor à primeira rabiscada. Início de tatu, a forma como que eu vejo, é legal você começar fazendo de tudo. Porque você vai se descobrindo nesse fazer de tudo. Eu fui me especializando principalmente em tatuagens mais delicadas e em traços finos, justamente por experimentar muitas coisas. Isso não quer dizer que eu não faça outras. Faço muitos trabalhos, mas tudo que eu fiz hoje trouxe bagagem para eu executar muito bem qualquer outro tipo de trabalho. Então, os trabalhos que eu me identifico mais, seja ornamental, mandala, que uso o famoso fine line, ou até para eu fazer um trabalho maior, né, um trabalho mais masculino, por exemplo, alguma coisa de geometria, eu vou usar toda a base que eu aprendi no início, que era fazendo de tudo. Então, não limite-se, né? Faz de tudo mesmo. A partir daí você vai encontrar seu caminho. Se você quer se especializar em algo, maravilha, vai lá, estuda, dedique-se, pratica. Você só vai aprender a fazer alguma coisa fazendo. Se você fala, não, eu quero fazer de tudo, tá tudo certo também. Né? A profissão, ela engloba tudo, todas as possibilidades. Tudo é possível, desde que você queira e desde que você se dedique. A partir daí, cara, o caminho se abre, o mundo se abre para você.